como foi o início da Ingrid Mariano? Yang, isso que você está falando é tão importante porque às vezes as pessoas conhecem a gente hoje, né? Mas não sabem da nossa história lá atrás. E às vezes, para nós entendermos a pessoa, nós temos que entender o passado dela. Tanto que quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor, ele se apresenta como Deus de gerações. Ele Sim. diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Israel. Ele poderia apenas dizer, eu sou o Deus de Israel. Mas é um Sim. Deus que constrói tanto o passado, o presente para o futuro. Uau. Né? Então, isso é muito importante porque se a gente quiser entender alguém hoje, nós vamos precisar compreender o passado dela, porque nós somos resultado do ontem. E o nosso amanhã vai ser fruto do hoje. Né? Então, assim, na verdade, quem é Ingrid Mariano? Ingrid Mariano, na verdade, começou uma história muito peculiar. Mamãe teve 5 irmãos, 5 filhos, corrigindo. Esses 5 filhos, o primeiro, Jefferson, 10 anos mais velho do que eu, morreu no ano de 2018, né? Com um tiro nas costas, numa discussão, aquela coisa toda. Só que nesse período, antes dele morrer, lá em 1993, meados, mamãe teve alguns filhos, né? Que é o Richard, a Stephanie Lillian e a Jéssica. Eu nasci em 94, já estão sabendo aí mais ou menos a minha idade, né? Saiu, foi. Mas é bom saber para as pessoas entenderem, Sim, né? sim. Porque quem vê fora, às vezes, não sabe o que passa dentro, né? Isso. E aí, dentro dessa situação, mamãe veio de uma vida disfuncional, envolvida com drogas, papai é alcoólatra. Então, não tinha nenhuma estrutura familiar, econômica, social. Judiaram muito dos meus irmãos, né? Foram vítima do sistema, da sociedade, da condição social. Mamãe e papai perdem a guarda dos meus 3 irmãos. Nesse período foi o período que ela estava me gerando também. Eu também fui ameaçada pelo juizado de menor, pela vara da infância e da juventude, ser tirada dela. Só que aí a conversa foi que eles tinham sido adotados por alguém do exterior e não sabiam mais. Ok. Passado-se um longo tempo, mamãe ficou comigo, cuidou de mim. Meu pai veio a falecer quando eu tinha 9 anos de idade, numa chacina, na porta de um bar, Meu porque papai Deus. era alcoólatra, né? O legado que meu pai deixou foi o seguinte: termina os estudos, você tem que estudar, você tem que se formar. Era o que papai passava para mim desde pequeno. Eu lembro do meu pai, bêbado, chegando em casa, pegando um livro de geografia e mostrando para mim, né, os planetas, mostrando para mim todo aquele estudo. Uhum. Só que aí, quando o papai morreu, papai era muito bruto, ele era muito rude. Não lembro do meu pai dizendo eu te amo para mim. Aos 9 anos de idade, ele morre. Mamãe entra num tráfico de drogas para poder me sustentar. Meu Era o caminho que ela Deus. encontrou. E eu entro junto com mamãe. Eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos de idade. Não estou aumentando, não estou aqui inventando história. Mamãe está viva. Se você quiser, procure. Porque tem gente que gosta de aumentar a história, Sim. né? Não, aqui é verdade mesmo. E aí, com aproximadamente ali os 10, 11 anos de idade, mamãe no tráfico, eu junto com ela, tanto que eu fumei maconha com a minha mãe. Eu ia Nossa. pra balada com a minha mãe, eu ia pro forró com a minha mãe, né? E aí é tão interessante que a nossa casa era uma casa muito perigosa. Então, as pessoas não queriam ter amizade com a gente, relacionamento com a gente, obviamente, né? Só que aí tinha os crente doidos, sabe os crente doidos? Sempre tem. Com um palito maior do que o corpo, As irmãs do a irmã coque. do coque, a gravata do Mickey, a meia de uma cor, sapato maior que o pé. Eles passavam e eles convidavam a gente para ir para o culto. E um dia eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, eu vi aquele mover, que hoje eu sei que é o mover do Espírito Santo, aquela presença. Eu falei assim, caraca, isso a bebida não dá, isso a droga não dá. Uau. E aí eu falei assim, vou começar. E comecei aí, só que a aos 13 anos de idade, mais ou menos, 14 anos de idade, eu comecei a namorar, achando que o rapaz iria me tirar daquela vida, daquele sofrimento, porque tem pessoas, não são todas, né, que elas se relacionam com alguém para poder tirar ela daquele sofrimento, daquela dor. E foi o meu caso. E aí eu acabei engravidando muito cedo, uma gravidez de alto risco. A medicina disse que provavelmente a criança iria nascer com algum defeito, porque o útero era de criança, tal. E aí foi quando eu compartilhei com a liderança da igreja na época onde eu congregava. Muito nova, criança, mais Sim. esperta, ligeira, por conta das coisas que eu vivi, que a Sim. vida me impôs, né? Foi quando
a liderança da igreja compartilhou com as demais pessoas que eu tinha caído em pecado, que eu estava grávida. E aí, com vergonha, né? Porque não é porque eu estava na vida errada, não é porque eu tinha caído em pecado, não é porque eu conhecia um mundo obscuro que eu não tinha o meu lado imaturo, o meu lado inocente, o meu Sim. lado desprotegido. E aí eu saí da igreja envergonhada, já envergonhada pelo pecado, pelo erro, Sim. e envergonhada porque agora estava exposto, né? Saí. Quando eu saí, passei tudo pré-natal. Meu filho nasceu com vida e saúde, muito saudável. Sim. E eu fiz uma promessa para Deus que eu iria colocar ele no caminho certo, que eu iria ensinar o meu filho. Só que lembra dos meus irmãos que foram adotados, que a gente não sabia por quem? Sim. Um deles se chamava Richard. Tradução do inglês, Ricardo. Então eu falei, eu vou colocar o nome do meu filho de Richard. Em homenagem Ao meu irmão, Sim. Richard, e ao meu pai, Ricardo. O que aconteceu? Coloquei Davi, porque é amado de Deus, né? Richard e Davi. Richard e Davi. Tá bom. Passados-se 2 anos e meio de idade, o Richard, eu não cumpri com a minha promessa, né? Porque às vezes a gente faz promessa mediante a nossa condição atual. Não cumpri a promessa, esqueci. E Deus tem os seus meios de nos atrair para a presença dele. My God. O Senhor nos protege, né? As trevas estão ao nosso derredor, como Pedro vai falar. O diabo está como um leão bramando ao nosso derredor para que possa nos tragar. Então, ao nosso redor existe essa proteção de Deus. E às vezes, Yang, quando Deus vai nos chamar para si, quando Ele vai atrair a nossa atenção, Ele tira essa proteção. Ele tira esse limite aonde as trevas podem nos tocar. Eu sei que muitos não gostam disso, mas é a realidade, como a história de Jó. Deus tirou a proteção sobre Jó e permitiu o mal tocar em Jó. E Deus permitiu com que o mal tocasse em mim, necessariamente no meu filho. Foi quando, com 2 anos e meio de idade, ele tomou um produto químico num acidente doméstico. Esse produto químico queimou a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, deu queimadura de 3º grau. Estou encurtando aqui. Meu Deus. E aí os médicos disseram, olha, o que seu filho tomou derreteu tudo por dentro. Vamos fazer remédios agora para ele tomar a base de morfina e endorfina, porque fortes são as dores. Já colocou sonda nasointeral nele, porque na época eu tinha falado para uma pastora que tinha perguntado para mim se eu estava firme com Jesus, e eu falei para ela que eu estava, porque meu pai tinha ensinado que a gente tem que respeitar os mais velhos. Sim, e eu levo isso para a vida toda, né? Sim. Só que quando eu virei as costas, eu falei, quem essa pastora pensa que ela é? Né? Que eu tenho que ficar firme. Porque ela falou para mim, Ingrid, fica firme com Jesus. Porque voltar para Jesus pela dor é mais difícil. E aí eu virei as costas e falei assim, o que é esse negócio de voltar pela dor? Deus vai me obrigar a ir para a igreja? Deus vai me obrigar a ficar firme? Deus vai me obrigar a servi-lo? O que é? Ele vai me colocar num leito de um hospital, numa cadeira de roda? Ele vai me colocar numa muleta? Só que eu não sabia que Deus tem os meios dele de nos atrair para ele, né? Foi quando dentro do hospital eu lembrei do que eu tinha falado na minha mente com a pastora, mas não tinha externizado. E aí veio a equipe médica dizendo, com o laudo da endoscopia, que o que meu filho tinha tomado era soda cáustica. Não poderia lavar, né? Porque a soda ia para o restante dos órgãos. E já quem está nos ouvindo, eu tenho o laudo, tá? Porque tem gente que vai falar assim, não, é impossível tomar soda cáustica e manter vivo. Não, existe sim casos. São irreversíveis, Ele a tinha maioria. quantos anos? 2 anos e meio. Você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 e 3. 2, 3 anos. Na idade dos seus. E aí, Meu os Deus. médicos falam, olha, não tem o que fazer, não tem como fazer lavagem de carvão porque é soda cáustica, senão vai para o restante dos órgãos. E a gente te diz mais, mãe, a soda vai continuar queimando durante 1 ano dentro do organismo dele. Meu E agora, o que Deus. eu faço? Você vai fazer o tratamento com ele de endoscopia com dilatação de esôfago, né? E vamos ver o que acontece, mas não vai poder mais comer pela boca, a gente vai ter que colocar uma sonda direto no estômago, vamos ter que tirar uma parte do intestino para colocar no esôfago, porque estenosou. Então, assim, eu me vi naquele momento sem ninguém, sem nada, só Deus. Aí eu entrei no banheiro do hospital, sujo, dobrei meu joelho, lembrei da igrejinha dos crentes doidos, né? E eu falei assim, Deus, faça a obra em mim, mas não no meu filho. Só que a obra já tinha sido iniciada. Por isso que quando o vaso, oh, aleluia, ele quebra na mão do oleiro, ele é o único que pode restaurar o vaso. E o Senhor me quebrou.
O Senhor me quebrou e eu também me quebrei. Eu permiti ser quebrada. E louvado seja o Senhor por ter acontecido comigo, porque hoje eu estou aqui nesse podcast, contando. Foi quando o Richard fez mais de 50 endoscopia. Uma endoscopia por semana o Richard fazia com dilatação de esôfago. Ele tomava sedativos para poder fazer a endoscopia. E Deus ia me tratando. Por quê? Porque eu era altiva, eu era soberba, eu era estúpida, eu era ignorante, eu era grosseira. Eu achava que eu era a dona da razão. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. Por quê? Porque minha mãe perdeu 3 filhos para o juizado de menor. Ela sempre contou a história. O desejo dela era encontrar meus irmãos. Eu fui a mais nova que restei. Passei pelo tráfico junto com mamãe, né? Conheci a criminalidade, né? Não fui traficante, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo obscuro, né? Jesus me chamou, desci as águas, aí depois eu me relaciono com alguém que eu acredito que vai me salvar. E a pior coisa é quando você coloca expectativa nos outros. Não coloque a expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa em Deus. Porque ainda que Deus frustre as suas expectativas, pode ter certeza que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável.